Hello, hello! Já estou abrindo aqui a live pelo YouTube. Já estamos ao vivo. Muito bem. Hello! Hello, Luana! Mais uma vez aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, se vocês conseguirem ir pelo YouTube, é melhor, tá? Porque lá eu vou estar digitando algumas coisas. Bom, então hoje a dica vai ser sobre... Deixa eu colocar aqui a nossa pastinha. A dica vai ser como aprender a pensar em inglês. Coloque aqui para mim nos comentários se vocês traduzem muito. Como que é? Vocês conseguem pensar já em inglês ou vocês ficam traduzindo bastante? Me conta aí como é que é essa experiência para vocês. Pode deixando aqui nos comentários que eu vou ler de todo mundo. Hi, Sônia. Hi, Fabi. Então deixa aqui pra mim. Vocês traduzem muito? Não? Sou? Pode contar a verdade. Vão colocando. Hello. Pensar. Vocês pensam em inglês ou vocês têm que pensar em português para passar pro inglês? Como que é? Dividam aqui as suas experiências. Podem colocar aqui. Olha, aqui tem gente falando que sim. Tô começando a não traduzir. Ai, que legal. E qual foi essa sua estratégia? Como você percebeu que você não estava mais traduzindo? O que você começou a fazer de diferente? Conta aqui pra gente que é muito importante. Ainda não consigo pensar em inglês. Então a live de hoje vai ser bem interessante pra você. Otávio, hey, how's it going? I'm great, and you? Muito bem. Então acaba com a maioria, né? Bom, a primeira dica que eu vou dar aqui pra vocês sobre como você vai aprender a pensar em inglês, a primeira dica é: repare em tudo que tem a seu redor. Aqui fala que sim, né? Sim, eu traduzo. A Sônia também tá colocando aqui pra gente, eu traduzo muito, mas já penso e falo por mim mesma, sendo torda. Exato. Então a primeira dica, pessoal, é que vocês reparem assim em tudo e pense: como eu posso falar isso em inglês? Então, como eu diria o que está acontecendo em inglês? Supondo, você está lavando a louça, certo? Aí você pode se perguntar, como eu falaria? Eu estou lavando a louça em inglês. Coloquem aqui como vocês colocariam. Eu estou lavando a louça em inglês. Podem colocar aqui pelo Instagram ou aqui pelos comentários. Aqui nós temos a dica de uma pessoa. Quando eu tive que conversar com americanos no trabalho, não dá tempo de pensar. Por isso que é tão importante. Às vezes, a gente fica assim, claro que para quem é mais iniciante, para quem nunca estudou inglês, é normal. A gente usa o português para poder falar, para poder usar, né, no inglês. Mas isso tudo tem que começar a já estar automático, porque assim como essa pessoa que colocou muito bem, você não tem tempo de traduzir, isso não tem muito tempo, né? Quando a gente fala de speaking, a pessoa pergunta e você tem que responder. Então isso tem que estar automático. Como que a gente automatiza isso? Praticando bastante, tá? Então a minha dica pra vocês é: pratiquem bastante. E aqui nós temos, né, a aluna falando também, né? Me too. Então, exatamente, aqui e vai ir. Quando nós estamos falando de ações que estão acontecendo agora, nós precisamos do verb to be. Então vai ser I am washing the dishes. Assim como o André muito bem colocou aqui. I am washing the dishes, ok? Então a gente sempre vai ter o verb to be, am, mais o ing. I'm washing the dishes. Muito bem? Então vamos lá. Então essa é a primeira dica. Repare em tudo. Mas eu ainda não consigo formar frases, né, em inglês. Você pode contar com dicionários online para te ajudar. Então lembra quando a gente falou na segunda-feira? O Google Tradutor, ele pode te ajudar com palavras isoladas, ok? Mas às vezes frases pode ser que dê uma complicadinha. Tem um site que eu vou colocar aqui para vocês, que ele é bem interessante. Ele é uma alternativa do Google Tradutor. Acho que ele chama aqui assim, Deeply. Ele é bem parecido. Deixa eu ver, será que eu consigo passar o link pra vocês aqui no chat? Vamos ver. Ele é bem parecido com o Google Tradutor. Então você pode colocar uma frase, aí ele coloca a tradução pra vocês. Deeply Translate. Vamos ver. Vou tentar colocar aqui pra vocês no chat.
É deepl.com. Ó, a galera aqui do YouTube, me fala se vocês conseguem acessar aqui pelo chat. Aí já mandei direto. Ah, legal, vamos ver. Bom, então esse aqui é uma opção, tá? Do Google Tradutor. Mas eu não sei como é que eu monto essa frase. Tem que pesquisar, tá? Dá uma pesquisadinha. É importante você sempre ter um caderno em mãos para poder escrever os exemplos. Uma outra coisa, mas eu ainda não tô nessa fase de escrever frases. Por que então que você não pensa sobre objetos que estão à sua volta em inglês? Então vamos fazer aqui um teste? Como vocês falariam este produto aqui em inglês? É um protetor solar. Como a gente falaria protetor solar em inglês? Olha, a Sonic falando que dá perfeitamente. Dá pra entrar perfeitamente? Perfeito. Se eu tiver compartilhar mais algum link, eu já mando aqui direto no chat. Eu uso essa ferramenta para saber se estou errado ou não. Exatamente, André. Essa é uma estratégia muito interessante. Não consigo ver o tradutor. Rosário, você tem que ir lá no YouTube, ok? Lá no YouTube o pessoal tá tendo acesso nos comentários. É melhor porque eu tô sempre escrevendo por lá. Muito bem, temos a pessoa aqui que acertou. A Lu acertou como escreve protetor solar. E aqui, a galera do YouTube. Alguém vai colocar como escreve protetor solar? Mas eu não tenho, né, um dicionário online bacana. Vou passar aqui pra vocês. Quem tá me acompanhando, vai lá no chat, que eu tô colocando o link por lá. Muito bem, a Adriana também acertou. Muito bem. Olha, tá mandando ver, hein? A palavra correta é sunscreen. Então vou colocar aqui pra vocês. Sunscreen, mas beleza. Aprendi uma palavra nova, né? Não, peraí, faltou. Saiu errado. Aí, agora saiu certo. Sunscreen. Aprendi essa palavra. E agora, como é que faz? Você pode colocar no seu caderninho, né? Sunscreen. Mas o interessante é a gente começar a montar frases. Tá, então eu quero falar que eu uso sunscreen todo dia. Como ficaria essa frase? Podem tentar montar essa frase e colocar nos comentários. Eu uso sunscreen todo dia. Coloquem aí pra mim nos comentários e até mesmo aqui, que eu vou dar uma olhada. Não sejam tímidos, sem medo de errar, pode colocar. Tá? Eu uso sunscreen todo dia. Vamos ver quais são os verbos que vocês vão usar. Posso depois colocar este link no grupo do WhatsApp, please? Posso sim. Ok. I use sunscreen every day. Também saiu a mesma resposta aqui. Saiu aqui duas pessoas, né? Falando I use sunscreen every day. Muito bem. Agora eu vou colocar pra você uma pergunta. Todo mundo colocando I use sunscreen. I use sunscreen every day. Muito bem. Qual seria a diferença, pessoal, do use versus wear? Vou colocar aqui pra vocês. Qual seria essa diferença do verbo use e do verbo wear? Podem colocar o que vocês acham nos comentários, tá? Que é sempre muito participativo. Podem deixar aqui a opinião de vocês. Qual a diferença entre use e wear? Aqui a Adriana. Muita gente colocando I use sunscreen. Ok. Muito bem. Estou aguardando. Vamos ver. Quem vai se arriscar a falar a diferença entre use e wear? Bom, na verdade aqui, Edna, quando você fala I used com ed, significa passado, tá? Então essa frase seria no passado. Então, por exemplo, I used this pencil yesterday, tá? I know, ok. Nenhuma. É usar também, mas eu entendo como roupa, óculos, etc. Então, André, na verdade tem diferença sim, tá? Tem diferença entre o use e o wear. Usar seria o creme e wear seria uma roupa? Bom, então vamos lá. Quando a gente pensa em use e wear, nós temos uma diferença. O use é quando de fato você usa um objeto. Então, por exemplo, vou colocar aqui pra vocês. I use a pencil to write. Então, o que significa? I use a pencil to write.
Eu uso um pencil para escrever, certo? Muito bem. E se eu quiser falar que eu uso óculos? Como ficaria essa frase? Eu uso óculos, que até se aplica à minha linda pessoa. Como vocês colocariam? Eu uso óculos. Deixem nos comentários, que eu vou dar uma olhada. Ah, mas wear não é vestir? Vamos colocar. Pense na seguinte frase. Eu uso óculos. Como vocês colocariam em inglês? Eu uso óculos. Mas aí, no caso, este aqui seria glasses ou sunglasses? Qual seria este aqui que eu estou? I wore glasses. Adriana, esse verbo que você colocou, o were, é o passado do verbo to be. Tá? Então, ele é o passado assim como was. Então, não seria esse verbo. I wear glasses. I wear glasses. Aqui já tá começando a sair umas coisas bem interessantes. Glasses. No problem. Então, a frase correta seria, igual que se eu fosse falar que eu uso óculos, a frase seria I wear glasses. Ok? Mas, qual a diferença? I wear glasses. Qual a diferença, então? Vamos lá. Quando nós falamos de glasses, eu coloco no meu corpo? Sim ou não? Glasses. Muito bem. Quando a gente fala, então, de glasses, eu coloco glasses no meu corpo? Coloco. Por isso que a gente fala I wear glasses. Então, tudo aquilo que você coloca no seu corpo, nós vamos usar o verbo wear. Então, olha só que interessante. Então, esse tipo de curiosidade, você sempre tem que ter quando estuda. Ah, mas é igual. Procura, tá? Porque apesar deles terem a mesma tradução, no inglês eles são usados de formas diferentes. Tudo aquilo que você coloca no seu corpo, você usa wear. Então, por exemplo, I wear glasses. I wear a watch. I wear a t-shirt. Então, tudo aquilo que você colocou no seu corpo, você vai usar wear. Ok? Essa dica é bem interessante. Ok? Então, esse aqui é o tópico 1. I wear. Ah, outra coisa. Quando vocês vão se despedir de alguém, geralmente é muito comum no português. Assim, eu tô falando assim, de coisas que eu lembrei que aconteceram bastante essa semana. Quando a gente se despede no português, a gente fala assim, beijo. No inglês, isso não acontece. Qual seria a expressão no inglês mais próxima a esse que é beijo? Uma dica. Cuide-se. Qual seria essa expressão? Vamos ver se alguém se recorda, se alguém lembra. Aguardando. Não tenham vergonha. Como seria isso? Ok, eu já vi que alguém que já começou respondeu. Pode ser see you soon, mas a expressão que mais se aproxima desse nosso beijo, que é o cuide-se, é take care, ok? Que aqui foi que a Lucimara foi a primeira que responder. Então, quando você quiser falar para alguém cuide-se, ou algo mais próximo do beijo, então nós vamos usar a expressão take care. Take care. Muito bem. Claro que você também pode usar, no sentido de se despedir de alguém, você pode falar see you, assim como a Sônia escreveu, assim como o André escreveu, tá? Muito bem. Então já anotem aí no caderno de vocês que a gente pode usar take care para cuide-se. Agora tem mais uma para falar para vocês. Como vocês falariam em inglês? Eu acho que sim e eu acho que não. Eu acho que sim, eu acho que não. Eu vi que teve muita gente que errou no quiz que eu coloquei, né, nesses dias. Então eu gostaria de saber de vocês. Como vocês falariam? Eu acho que sim e eu acho que não em inglês. Vou dar aqui alguns segundinhos. Eu acho que sim, eu acho que não em inglês. Ok, já vi que uma pessoa ali já acertou aqui no Insta.
Lu, não. É uma outra expressão. Não vai ser I know yes. Ah, já vi aqui umas 3 pessoas já acertando aqui pelo Insta. Muito bom, muito bom. Bom, a afirmação, quando você fala assim, eu acho que sim, não é I think yes, ok? Então nós vamos falar I think so. I think so, tá? Eu acho que sim, vai ser I think so. I think so. Então já coloca aí no seu caderninho, que a gente já falou de bastante expressões, né? Aqui, na segunda e hoje também. Então eu acho que sim, vai ser I think so. Muito bom, muita gente. I think so, muito bom. O pessoal aqui do Insta já colocou bastante. I think so. E qual seria a negação desse I think so? Se você quisesse falar eu acho que não. Como vocês colocariam? Ó, I think so, I think so. Muito bom, muito, muito bom. E agora eu quero a negative. A negação. I don't know. Então, José, me acompanha lá pelo YouTube. Fica mais fácil, que eu tô escrevendo aqui para o pessoal. Fica mais fácil de vocês acompanharem. No YouTube também tem como vocês participarem no chat. O link tá na bio. Adriana, Jana, se vocês conseguirem me acompanhar pelo YouTube, é mais fácil, tá? Eu tô escrevendo mais coisas por lá. Ó, já vi que tem gente que acertou. Ok. Então, eu acho que não. Falta só uma letrinha aqui. E o guess, mulher? O guess pode ser também como... O I guess, ele vai ser uma alternativa para o I think, de eu acho. Então, quando alguém te faz uma pergunta e você não tem tanta certeza, você pode falar I think ou I guess. Um outro uso do guess é quando você quer falar assim, eu vou chutar. Eu não sei qual é a resposta, eu vou chutar. Então, essa tradução, eu vou chutar uma resposta, então você pode falar também I guess, ok? Mas a negativa, nós temos I don't think so. I don't think so. Já vi aqui que muita gente acertou. Rosário, eu tô digitando pelo YouTube, ok? Se vocês conseguirem me acompanhar pelo YouTube, é melhor. O link tá na bio. Aí vocês conseguem ver tudo que eu tô digitando aqui pra vocês. Tá? Então a negação, I don't think so. Muito bem. Bom, nós falamos também na segunda-feira sobre, muito bem, Edna, uma estratégia de vocês lerem o máximo, certo? Que seja ler um livro para criança no próprio YouTube, que você até consegue praticar tanto a leitura quanto a audição, porque tem muitos livros no YouTube que conseguem... que tem alguém narrando. Então você consegue praticar listening, você consegue praticar speaking, você consegue falar junto com a pessoa. Lembra do shadowing, né, que eu falei pra vocês, também é muito importante. Leia ao máximo. Tem um site que ele traz... Como é que chama? Comics. Esqueci a tradução de comics, gente. Que é igual de Garfield. Gente, esqueci a tradução do negócio. De comic. Hoje eu fui no nutricionista. Aí ele ia perguntando as coisas. Eu tava respondendo pra ele em inglês. O que você gosta de comer? Eu falava assim, fish. Aí ele, peixe. Tava assim. Hoje eu tava nesse sentido. Tem um site que chama Go Comics. Que é onde vocês vão encontrar... não é gibi. Gente, esqueci. Como é que chama? De comics. Esqueci a palavra. Deu branco. Quadrinhos. Oh, meu Deus. É isso mesmo. Tem um site que vocês conseguem colocar os quadrinhos. Isso, muito obrigada. O site, para vocês lerem o máximo que vocês conseguirem, então ele pode ser Go Comics, tá? Vocês podem acessar esse site, são tirinhas, isso, gente, muito obrigada. São tirinhas. Então, essas tirinhas, elas são curtas, rápidas, que você vai tomar o quê? Uns 5, 10 minutinhos pra poder ler? Isso, Go Comics, era tirinha, gente, que eu tô tentando lembrar do nome. Ó, gente, hoje me deu cada branco que vocês não estão acreditando. Mas muito obrigado pela ajuda de vocês. Aí na segunda-feira nós falamos também para memorizar, né? Que é o que
Kali tá falando, professora, para memorizar é muito bacana flashcards. Há vários apps, sim. Nós falamos sobre isso na segunda-feira, que até deu uma sugestão de ser o Anki ou o Quizlet, tá? Então é o Anki ou o Quizlet, no qual você cria esses flashcards para poder memorizar bastante palavra. Muito bem. Então, essas histórias em quadrinhos, elas são muito, muito bacanas porque são rápidas. Aqui eu não consigo compartilhar até vez, senão desconfigura tudo. Mas aqui nos comentários, Ju, muito obrigado, histórias em quadrinhos. Eu coloquei pra vocês o site. Então vocês conseguem ver aqui quem que vocês gostam, clicar e ler, ó, de graça, 0800. Isso é muito bom. Bom, então, além disso, tem algum. Vocês já chegaram a ler alguma história em quadrinho, alguma historinha pra criança que vocês gostam bastante? Que vocês gostariam de indicar pra alguém? Rosário, só lá no YouTube não tá conseguindo ver aqui os comentários? Clica lá naquele site da bio, por gentileza. Aqui eu não consigo, que é melhor no YouTube, ok, Dani? Dani, é só você clicar no link que tá na bio, já vai direto pro canal do YouTube. Ok? Pessoal, se vocês conseguirem ir lá pro YouTube é melhor, tá? Porque aqui eu consigo digitar. Aqui no Instagram é mais chato digitar, você tem que pegar o celular na mão, acaba atrasando um pouquinho. Se vocês puderem, por gentileza, ir lá pelo YouTube, é melhor. Ó, tem que fazer o login no YouTube. Se você tiver uma conta aqui no Gmail, ele já faz, tá? Ok? Aqui vai ser melhor. Então vamos lá. Já temos então para vocês lerem o máximo que seja possível. Lembrando, quando você tem um objetivo, né, de ler coisas curtas, peguem histórias curtinhas, tá? Não peguem histórias tipo de 1 hora, você vai te cansar, tá? Coisas assim rápidas, 5, 10 minutinhos, no máximo 15, é a minha sugestão. Eu uso bastante aqui esse link. Bacana, inglês em alguns minutos. Bacana, muito obrigada pela indicação. Carreguei na bio e estou no YouTube. Isso, é melhor. Bom, uma outra dica, que é a terceira, é você escutar inglês todos os dias. Que pode ser também por podcasts, músicas, trechos de filmes. Eu postei um Reels ontem. Vocês chegaram a ver esse Reels? Lá eu coloquei bastante sugestão para vocês de sites, Foi de sites que vocês podem usar para praticar bastante inglês de forma criativa. Lembrando, nós temos que ser criativos na hora de aprender o inglês. Eu vou colocar esse Reels nos stories, tá? Assim que a live acabar. Então dá uma corridinha lá, porque ela tem bastante site bem interessante que você pode acessar. Bom, além disso, quais são os podcasts que eu sugiro, né? De sugestão. Sabia que eu tenho um podcast? Adivinha qual é o nome do meu podcast? Foi uma sugestão de uma seguidora uma vez, um tempo atrás. O meu podcast, que vocês podem me seguir, que eu vou colocar lá nos stories, chama Damocast. E no Damocast, porque agora no Spotify, eu consigo compartilhar com vocês o vídeo. Então, se você não pode me ver, você pode me ouvir. Se você estiver trabalhando aqui, ó, coloca aqui ouvindo, ó, tá praticando seu inglês. E também tem, para você que prefere vídeo, também tem lá o vídeo. Então, muito interessante. Então eu indico o meu, em primeiro lugar, o Damocast, que é bem bacana, se você não conhece, vai lá. Nós temos também um que chama Podcasts. O nome dele é mesmo, Podcasts in English. Vale muito a pena vocês conhecerem. Então já estou colocando aqui na tela para vocês, Podcasts in English. E o terceiro, que eu achei ele interessante, ele chama English Podcast. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Se você perder alguma coisa, você pode assistir novamente. E o English Podcast. Vou colocar aqui pra vocês. English Podcast, ok? Tem bastante coisa interessante, bastante coisa legal. Bom, a quinta dica de hoje a minha sugestão é que você faça anotações, tá? Sempre anote. Pessoal, durante a aula é muito importante, tá? E eu sinto que falta isso em alguns alunos, tá? Então a pessoa sempre fica conversando comigo, mas lembra de anotar, porque eu sempre apresento o vocabulário, eu te apresento a gramática e depois a gente vai voltar. Então você sempre tem que estar ali, ó, olhando
para ir reforçando, tá? Para ir assimilando o seu conhecimento. Então, faça anotações. Faça anotações da live, faça anotações dos reels que eu faço. Use o tempo, aproveite as dicas, né, que estão aí de grátis. Faça suas anotações, crie seus próprios exemplos, tá? Que foi o caso, a gente começou com sunscreen, colocou uma frase, depois a gente falou da diferença entre use e wear, aí você coloca exemplos com wear. Então tá vendo? Tanto que a gente aprendeu em quê? 20 minutinhos de live. Muito interessante, né? A minha última sugestão é que você fale sozinho. Como que você vai falar sozinho? Você tem um grupo no WhatsApp de você com você mesmo? Você tem um grupo no WhatsApp com você e você mesma? Deixa aqui nos comentários. Se você tem esse grupo do WhatsApp, você e você mesma, deixa o nome. Aqui, o meu chama Me, Myself and I. Tem no Deezer? Não. O meu, se eu não estiver enganado, é no Spotify. Não, mas é gratuito, menino. É gratuito, bem. É gratuito, meu. Lá você usa gratuito. O único problema do Spotify é por causa das propagandas, né? Mas tá no Spotify, ele tá em um outro. Que inclusive eu uso a plataforma do outro pra poder postar. Qual que é o nome, gente? Hoje eu tô esquecendo tudo, né? Já perceberam, né? Eu vejo depois Anchor. Eu acho que é Anchor. Eu acho que chama Anchor. Porque eu uso. Faz tempo que eu não entro lá, mas acho que é no Anchor. Vamos só um minutinho, que eu já vejo isso aqui pra vocês agora. Vamos ver. Anchor. É, isso mesmo. Então ele tá no Spotify e no Anchor. Vou tentar pegar aqui deixa eu ver. Olha o que mais bombou. Foi 12 expressões muito usadas no inglês pra você. Então eu vou colocar aqui o link, assim você já tem acesso ao Damocast, que tá muito legal. Eu que editei tudo, tá? Deixa uma mensagem, tipo, olha que gracinha, gostei, amei. Ó. Vê se vocês conseguem clicar aqui, ó. Tem no Deezer, então aqui, ó, coloquei pra vocês, tá? Nos comentários. Good Night Moon, livro infantil. Olha, vou anotar aqui, muito obrigada, Lucimara. Vou anotar aqui, ó, pra compartilhar nos stories depois. Good Night Moon. Músicas também infantis ajudam muito, tá? A memorizar. Porque repete muito o vocabulário. Muito bem. Olha, aqui o Carolina tá falando. After your podcast. Very good. I recommend English Pod 365. Esse aqui eu não conhecia. Olha que legal. Já vou colocar aqui pra depois colocar a listinha pra gente. Thank you. Oh, I have a group with myself. Me too. Tá? Então, ó, esse aqui é o link. Tá nos comentários. Eu acredito que vocês conseguem pegar o link por lá. Tá? Ok. Ele escreve assim, ó. Anchor. Anchor. Ok? Porque quando você usa essa plataforma do Anchor, você consegue compartilhar no Spotify também. Então ela é bem interessante, é gratuita. Então se você pode ter um podcast de você pra você mesmo, de você pra você mesma. Você apenas não publique, mas você consegue fazer isso. Olha que legal. Muito bem. Vi todos aqui. Bom, então o que você pode fazer? Criar um grupo no WhatsApp pra praticar bastante. Pode também criar diálogos. Você pode ler em voz alta. Lembra que a gente estava falando sobre vídeos? Então, se você coloca um vídeo com uma historinha, aí a pessoa vai lendo e você vai lendo junto com ela, tá? Então, ler em voz alta ajuda bastante. Thanks, you're welcome. Vocês conhecem outros? Ou não? Não? Bom, se forem lembrando, vamos colocando aqui. Agora eu vou tirar as dúvidas de vocês com relação ao Speaking Club. Tá? Bom, o Speaking Club foi um projeto que ele nasceu no ano passado. E nós fizemos a nossa primeira turma em novembro. Então não é sempre que as vagas abrem.
Porém, esse semestre, como várias pessoas começaram a pedir, né? Devido aí às férias de julho. Então, nós decidimos abrir uma turma. O Speaking Club, ele é um intensivo no qual nós vamos trabalhar aspectos do básico para que vocês cheguem ao intermediário em um mês. Pessoal, então, nessas atividades, nesse projeto, tem atividades que vocês podem e devem fazer o dever de casa na plataforma. E tem as aulas ao vivo comigo. Como funcionam essas aulas? As aulas são em grupo, ok? Então, as aulas são em grupo de segunda a quinta, durante 1 hora. Então, nós vamos abrir alguns grupos. Assim que as pessoas forem adquirindo os pacotes, eu entro em contato por e-mail e vejo qual será o melhor horário para essa pessoa. Mas já adianto que os horários disponíveis são, né, 8 horas da noite, 9 horas da noite, de forma que eu consiga atender tanto as pessoas brasileiros que moram aqui no Brasil, quanto brasileiros que moram em outros países. Então, deixa eu abrir aqui que eu passo para vocês direitinho com relação aos valores. Lembrando que esse intensivo, vocês têm que estudar todo dia. Vão conversar comigo, as aulas são feitas via Zoom. Já usaram um Zoom, gostam do Zoom. Eu acho uma plataforma extremamente interessante. Lá tem como eu dividir vocês em grupos. Então, por exemplo, se nós temos aqui um grupo com 8 pessoas, é possível eu colocar vocês em duplas e vocês pratiquem em dupla e depois a gente volta na sala. E eu passo, né, nessas salas virtuais para ir corrigindo vocês, dando feedback. Então vocês vão ter muita prática de conversação. Se o seu objetivo é destravar o seu inglês, você vai ter. As aulas são, Sônia. Isso. As aulas são de segunda a quinta, durante um mês. Então, vão ser durante 4 semanas as aulas ao vivo. O acesso à plataforma é de 2 anos. Então, tudo que eu for postando, vocês vão tendo acesso. Lá tem quiz, tem aula gravada, tem bastante atividade, tem sugestões também de atividades. Olha, eu coloco, por exemplo, vídeos e depois dou sugestão de atividades para vocês. Ó, então você vai assistir esse vídeo e vai anotar 5 palavras novas, por exemplo. Agora você vai escrever os exemplos. Na própria plataforma você consegue também digitar, conversar comigo. Eu dou feedback por ali também. Tem mais sugestões de sites, tá? Então esse é o projeto do Speaking Club. Só pedir aqui um pouquinho de paciência que eu tenho que abrir aquele. Então, o Speaking Club, só vou falar aqui, como é que ele tá aqui por dentro. Quais são os tópicos, né? A intenção é preparar vocês para que vocês revisem, quem aí já tem inglês básico, já estudou inglês antes, mas às vezes não lembra. Revisem bastante os conteúdos básicos, para que o básico esteja bem consolidado e assim você avance para o nível intermediário. Uma outra dica que eu sempre dou para as pessoas, quando você estiver aprendendo tempos verbais, sempre se pergunte o porquê que você está aprendendo esse tempo verbal. Para que ele serve, tá? Então, para que esse tempo verbal ele serve? O que ele... Presente, tá? Presente. Mas eu vou usar o presente para quê? Eu uso presente simples para falar de hábito, fato e rotina. Ótimo. Presente continuous. Lembra que eu perguntei para vocês? Eu estou lavando a louça agora. I'm washing the dishes now. Então, algo que está acontecendo agora. Então, a gente sempre tem que ter esse pensamento. Então, todas essas diquinhas, tudo que eu tenho, toda essa minha experiência aí de mais de 10 anos, eu coloco nos cursos, tá? Para que você atinja a fluência da forma mais rápida possível. Então, o nome desse curso, né, do Speaking Club, a gente colocou como Inglês em 30 dias, tá? Do básico ao intermediário. Só abrir aqui para recapitular aqui os tópicos com vocês. Dizem que vai ter um ciclone aqui. Oh, meu Deus. Não ficarei sem internet no final de semana. Deus a mais. Então, aqui eu coloquei situações equivalentes ao dia a dia. Então, por exemplo, quando você vai... tempos verbais, estratégias para vocês aprenderem bastante. Tem outras ferramentas que nós não falamos essa semana, que eu coloquei lá também, tá? Pra vocês. Então, assim, tá um curso bem, bem legal. Tem bastante quiz para que você pratique
o máximo possível. Ah, Damu, mas eu gostaria de ver esse conteúdo. Damu, eu tô precisando de ver aquele conteúdo. A gente pode estar colocando também. E as aulas são ao vivo, tá, pessoal? Então isso que é o mais importante, as aulas são ao vivo. Esse curso, tá? O intensivo desse de um mês, lembrando, aulas ao vivo comigo durante um mês. Ele tá no valor de R$ 997, podendo ser parcelado em até 12 vezes. Além disso, nós preparamos umas surpresas para vocês. Eu fiz um curso de Survival English, que é o inglês sobrevivência. Então, inglês para aeroporto, inglês para restaurante e assim por aí vai. Então, se você adquirir o Speaking Club, você vai levar o Survival English pela metade do valor. Olha só que bacana. Então, pela metade do valor, ele vai sair, se não estiver enganado, a 197. Então lá também vão ter várias situações preparando você pro inglês da vida real do dia a dia. Então é você conseguir ir no supermercado, você tá preparado de repente precisar ir pro médico. Então assim, ele é um inglês de sobrevivência. Além disso, nós também temos o meu planner. Eu fiz um planner bem especial para vocês, que ele é inglês em 3 meses. Então, durante 3 meses, você tem uma atividade por dia. Tem vídeos também, tem sugestões de atividades. Então, tentei sintetizar aquilo de mais importante para vocês. Na hora que você adquire esse e-book, o PDF, você pode baixar. E quando eu lancei ele no ano passado, muita gente queria que eu tivesse os vídeos, né, para ajudar vocês. Então, eu coloco lá o task. Qual é a minha sugestão? Você pode tentar procurar sozinho. Você tem as suas anotações, depois você compara com o vídeo que está lá na plataforma. Qualquer dúvida, é só me chamar lá na plataforma que sou eu mesma que respondo, tá? Então, essas são todas as novidades do curso. Muito bem. Então, lembrando que é um intensivo, tô querendo os comentários de vocês, é um intensivo. São aulas de segunda a quinta, tá? Então, a princípio, nós vamos ter horários, né, das 8 horas da noite, horário de Brasília, 9 horas da noite, horário também de Brasília. Então, vai ser de segunda a quinta, durante 4 semanas, para que você destrave o seu inglês. Então, se você precisa destravar o seu inglês, agora é o momento. Então, se você adquirir o Speaking Club, você tem desconto de 50% no Survival English, tá? Que ele é o inglês de sobrevivência, para você conseguir viajar com confiança. Isso é muito importante. E além disso também, nós temos o Planner. Tá? Se eu não estiver enganado, o Planner está no valor de R$ 97. Eu vou disponibilizar os links lá nos stories. E aí, qualquer dúvida, vocês me chamem por lá, tá? Que eu vou estar agora no Insta para estar colocando lá as atualizações todas para vocês. Então, se ficou alguma dúvida, podem me chamar lá no Insta, que eu já vou solucionando tudo para vocês. Espero que tenham gostado da live de segunda e da live de hoje. E espero ver todos vocês no Speaking Club. Porque, na verdade, nós temos o quê? Que destravar esse inglês, pelo amor de Deus. Certo? E lembra que quem reza inglês, a bênção vem em dólar, hein? Quem reza inglês, a bênção vem em dólar. Então, thank you very much. Muito obrigada. E qualquer dúvida, vou colocar lá nos stories que eu vou abrir uma caixinha de pergunta. Ok? Thank you and see you!